Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugin. Hoje nós vamos falar desse plugin aqui, o L2 da Wave, certo? E vamos fazer algumas abordagens um pouco mais técnicas. Esse plugin é super interessante, mas é bem denso as informações. Então, se você caiu aqui do paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Já deixa aquele like, ativa o sininho para não perder nosso conteúdo. E claro, se puder indicar este canal para aquele seu amiguinho, muito obrigado. E sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Como todos vocês sabem, este plugin aqui é um limiter, certo? Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar ali aqui no áudio e normalizar os picos, né? Vamos até descer aqui um pouquinho, o que dá aquela sensação de que o volume está subindo, né? Então aqui o threshold faz exatamente essa função. Quanto mais eu puxo ele, mais achatado o som fica, certo? Então por isso que dá mais essa sensação que o volume está subindo. Aqui aqui literalmente é a saída do plugin. Então aqui certo? Aqui eu tenho o release. Quando aqui o ARC tá ativado, basicamente isso aqui é controle de release automático. Ele vai calcular para você a velocidade que o release tem que estar, certo? Não importa. E o manual aconselha você, a menos que seja uma coisa muito específica, você sempre deixar o ARC aqui ligado, deixar que o release seja automático, sem problemas. E agora nós chegamos realmente na parte assim mais densa do plugin. Até aqui tudo bem, é tudo simples, todo mundo basicamente que já mexeu no limiter sabe mais ou menos ali como ele funciona. Essa parte que IDR tá completamente ligada à questão de resolução do áudio. O que seria isso? Seria o quantizer aqui não tem a ver com o ritmo, tem a ver com a resolução. Ele seria basicamente como se fosse a nitidez do áudio. Então, por exemplo, lembra quando você tinha aquele Nintendinho 8 bits, aquele sonzinho, sabe? Depois os videogames, claro, foram evoluindo até chegar no que você escuta o som real dos instrumentos, onde orquestras realmente gravam, né, a trilha sonora do game. Então, basicamente é isso que essa função aqui faz. E ela totalmente desenhada para levar o áudio para uma alta resolução. Então, o ideal, por exemplo, de uso deste plugin é você usar ele direto na masterização como último elemento. Então, ele vai ser o último elemento porque ele vai determinar essa qualidade. Aqui, 16 bits, basicamente, é a qualidade que você ouve quando você tem um CD, se é que isso existe ainda, entende? Então, e o 24 aqui seria basicamente o DVD ou Blu-ray. O Blu-ray já chega até 48 bits. Então, aqui nós temos a outra função, e aqui eu vou ler direto do manual, que é o jitter, certo? E nós temos dois tipos aqui. Claro, o não, ele não tem. Aqui, segundo o manual, e abro aspa aqui para o jitter no nome. Sem jitter, off. Esse é um trucamento normal e dá alto grau de distorção não linear em níveis baixos. Na verdade, não há motivo para desativar o jitter em uso normal. A razão singular seria fornecer uma saída transparente de 24 bits, clone perfeito da entrada. É mais fácil usar apenas então o botão bypass, ou seja, eles mesmos questionam o fato deles ter colocado none aqui, uma vez que se você não vazar é mais fácil desligar, certo? Então basicamente seria isso, none. Tudo bem. Agora o jitter tipo 1, o que o Manuel fala, e aqui eu abro aspas. Esse jitter é um jitter de banda larga. Tipo 1 adiciona uma certa quantidade de ruído, causando um aumento de 5 decibéis no ruído de fundo em comparação com nenhum pontilhamento. Ele elimina completamente todas as distorções de baixo nível, com o efeito das modulações dependentes de sinais. O resultado é um som de baixo nível muito transparente e limpo de alta resolução, mais parecido com um som de baixo nível constante, aquele assovio do sistema analógico de excelente qualidade em vez de um ruído de quantização digital. Então o que seria esse ruído de quantização digital? Eu sempre uso essa explicação. Quando você está em 16 num áudio e você
pula para 24, então você não tem a resolução suficiente para ir para 24. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai ter buracos no meio dessa alteração. Então, automaticamente, de forma digital, o sistema vai lá e coloca um ruído para completar essa imagem digital. E basicamente, esse IDR ele serve para entrar no lugar deste ruído digital de uma forma mais analógica. Então, em vez de você ter um ruído robotizado, vamos colocar assim, você tem um ruído mais natural, vamos colocar assim. Vou continuar lendo aqui. Essa é uma tecnologia bem purista e ele foi projetado para nenhuma distorção linear ou ruído de modulação em níveis baixos e combina o ruído de jitter ideal com a modelagem do ruído psicoacústico. Então, basicamente, isso aqui faz o quê? Quando eu canto para vocês assim, por exemplo, do, si, lá, sol, fá, mi, ré. Então, o seu cérebro já completa o dó, por mais que eu cantei aqui todo desafinado. Então, basicamente, é a mesma ideia daquela cena de filme terror que o bicho pega o cara e joga sangue, por exemplo, na tela. Então, você não viu a cena, entretanto, o seu cérebro já deduz o que aconteceu. Então, basicamente, é isso que essa tecnologia faz. Ela faz esse efeito com você. Olha que louco isso, certo? Aqui no Jitter tipo 2, ele é um de banda estreita e não adiciona nenhum ruído audível. Portanto, é de quase 5 decibéis mais silencioso que o tipo 1, mas com alguma distorção de baixo nível. No entanto, essa distorção é geralmente muito menor do que sem pontilhamento. Ou seja, se você não tiver nenhuma, ainda ele vai gerar uma distorção menor. No entanto, a distorção é geralmente muito menor que sem pontilhamento. Que eu já li, do tipo 1 é projetado para minimizar a quantidade do ruído adicionado, proporcionando-se um nível de ruído mais baixo do que o processo tipo 1. Ou seja, aqui a gente vai ter, quando você coloca o tipo 1, você tem um ruído mais perceptível em relação ao tipo 2. Porque assim, se você for subir a qualidade do áudio, automaticamente você vai ter que arcar com algumas consequências desse áudio, certo? Então, basicamente você vai escolher aqui dos males o menor, ou o que fica mais artístico, ou o que fica mais criativo. Já aqui, no shape, basicamente isso aqui é o ruído, né? É o ruído que você vai colocar. Então aqui, o none, obviamente, nenhum ruído. Né, deve ser moderado, normal, ultra, que vale muito a pena ler o manual aqui para falar para vocês de cada um. Então, claro, desligado, sem formatação de ruído, resultado em ruído mais audível. Né, a distorção, se o jitter não for usado. O resultado tem níveis de ruído, ele coloca ruído como distorção iguais a todas as frequências, e o que não é ideal para o ponto de vista psicoacústico. Psicoacústico é aquilo que eu já expliquei para vocês. O moderado normalmente reduz o chiado percebido, ou distorção, se o jitter não for usado, em cerca de 6 decibéis. O ganho de ruído em HF é de cerca de 9 dB para 44. O que é o HF? O HF são frequências curtas. Nossa, eu fui pesquisar sobre isso, ele fala que é na casa dos 30 MHz, né? Quando eu era muito criança, na minha avó tinha um aparelhinho chamado HF que era para sintonizar os canais. Agora vocês imaginam a minha idade, para eu lembrar disso, né? Então, no normal, isso reduz o chiado percebido em cerca de 12 decibéis. O ganho do ruído em HF é de cerca de 15 dB para 44. Além de ser muito adequado para a criação de mestre da posição, o uso normal em pontilhamento tipo 1 também foi projetado para ser excelente para processamentos, incluindo o... Nossa, essa palavra não vou conseguir ler, que é rendering, alguma coisa assim, consecutivo com uma característica de acumulação de otimação para ser mínima. Provavelmente é a mais usada para masterização. O ultra, né, que é a função aqui que a gente vai passando aqui, né, tem o ultra. Isso dá a maior redução percebida de chiado e distorção, normalmente em 18 decibéis. O ganho do ruído em HF é cerca de 23 dB para 44. O Ultra é uma configuração de qualidade muito alta, adequada apenas para o uso no último estágio de masterização do áudio de alta resolução. E, basicamente, olha só a função de cada um. Se você tiver um tempinho, dê uma clicadinha aqui nesse ponto de interrogação
Ele vai abrir um manual, você vai lá, joga no Google Tradutor, ele traduz o documento, ele está traduzindo cada vez melhor lá a função, e você vai poder ler essa seção toda, que se você quer aumentar a qualidade do seu áudio, é de extrema importância entender muito bem como isso aqui funciona. Parece um pouco complicado, mas você pode fazer como eu fiz. Você vai lá e se alguma coisa você não entende, você vai pesquisa, entende o que aquilo é, e depois você continua lendo o manual. Mas assim, dá para ter uma ideia clara como isso aqui funciona e como isso aqui, esse tipo de plugin, ele é para um outro nível de percepção da produção. Ou seja, se você entende as características de um plugin como esse aqui, do que é para fazer com isso, o seu nível de produção, ele dá um salto, tanto em conhecimento como em percepção. Olha só, galera, como assim, e ele, olhando assim, é um plugin não tão bonito, né? Então, basicamente, eu queria trazer o máximo de informação possível para vocês sobre esse plugin, sem deixar o vídeo muito longo ou chato, certo? Sem ter informações muito técnicas, e basicamente é isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.